O futebol, como conhecemos hoje, é um espetáculo recheado de tática, emoção e reviravoltas. Mas já parou para pensar que um dos elementos mais estratégicos do jogo, a substituição, simplesmente não existia nos primórdios do esporte? Sim, durante décadas, os times entravam em campo com 11 jogadores e precisavam terminar com os mesmos 11, acontecesse o que acontecesse. Não havia a opção de trocar alguém cansado, lesionado ou mesmo com desempenho abaixo do esperado. Parece impensável hoje, mas essa era a realidade do futebol. A história das substituições é uma verdadeira jornada de transformação, superação e adaptação, que nos ensina lições valiosas não só sobre o esporte, mas sobre a vida. Afinal, a regra que mudou o futebol também carrega uma mensagem profunda. Sempre existe espaço para se reinventar. Vamos mergulhar nessa história. Imagine estar em um jogo nos anos 1920 ou 1930. O gramado pesado, a bola de couro encharcada em dias de chuva, chuteiras duras e pesadas. Se um jogador sofresse uma lesão, a equipe tinha duas opções. Ou ele permanecia em campo mancando, praticamente como espectador, ou o time precisava jogar com um a menos. Esse cenário criava situações dramáticas. Um time que tivesse um atleta contundido cedo no jogo praticamente assinava sua sentença de derrota. Não havia plano B. A superação vinha do coletivo, reorganizar-se em campo, sacrificar funções e, muitas vezes, jogar com a raça como única arma. Por mais injusto que fosse, essa rigidez fazia parte da essência do futebol antigo. E, curiosamente, essa dificuldade engrandeceu ainda mais as histórias da época, quando jogadores atuavam lesionados em partidas inteiras, carregados apenas pela paixão e pelo orgulho de não abandonar seus companheiros. Se retrocedermos para o século XIX, veremos referências à ideia de substituto por razões práticas. Jogadores não chegavam. Meninos dos colégios trocavam o time quando alguém faltava. Em partidas amadoras e escolares, o sub já existia como solução para a falta de atletas. Mas isso era diferente de uma regra formal que permitisse trocar jogadores durante uma partida competitiva por razões táticas ou médicas padronizadas. Nas competições oficiais, especialmente na Inglaterra e na Europa continental, a prática oficial de troca dentro do jogo foi proibitiva por muito tempo. Um jogador lesionado significava jogo com 10, e a equipe precisava se reorganizar, ou sucumbir. Essa dureza criou narrativas de heroísmo, jogadores que aguentavam a partida mesmo lesionados, equipes que vencia com garra. Mas também mostrava injustiças óbvias. A ausência de substituições prejudicava o espetáculo e a segurança do atleta. A primeira grande mudança formal veio registrada nas revisões das leis do jogo. Em 1958, as substituições foram oficialmente adicionadas às leis do jogo. Isso não significava, porém, que a prática estivesse imediatamente disseminada. Tratava-se de uma introdução regulatória que abriu caminho para experimentos e adoções locais. Em outras palavras, 1958 marcou a inclusão oficial da figura do substituto nas leis da modalidade, mas a aplicação prática variou por país e competição. Embora 1958 represente essa inclusão normativa, em Copas do Mundo, a utilização oficial de substituições só viria depois. Durante os anos 1960, ocorreram passos importantes e distintos por países e competições. O que começou sendo aceito, com reservas, substituições para casos de lesão, foi se expandindo. Na Inglaterra, por exemplo, a evolução foi visível. Embora as ligas tenham testado em fases iniciais substituições principalmente por lesão, em 1977 houve uma mudança prática que permitiu substituições por motivos táticos. A temporada 1967-68 é referenciada como o marco em que os clubes passaram a utilizar substitutos não só para lesões,
mas também para alterar a dinâmica do jogo. Isso representou a transição entre ver o sub como remendo em caso de lesão para ver o sub como opção tática deliberada do treinador. Essa mudança foi crucial. A partir dela, o banco passou a ser parte ativa do planejamento de jogo, e não apenas uma solução emergencial. No plano internacional e de grandes competições, a mudança mais simbólica ocorreu com a Copa do Mundo. Os torneios da FIFA só passaram a permitir substituições em edições mundiais a partir de 1970, quando a entidade autorizou 2 substituições por equipe por partida. Esse marco levou a prática a um patamar global. A ideia de trocar jogadores passou a fazer parte das grandes decisões táticas e foi legitimada internacionalmente nas arenas que moldavam o imaginário do futebol. A permissão de 2 substituições por jogo, ao mesmo tempo que resolvia questões médicas, abriu espaço para que treinadores pensassem jogos com mais variáveis, injeções de energia, mudanças de sistema e alternativas para lidar com adversários específicos. Com o passar das décadas, o jogo ficou mais veloz, as cargas de competição aumentaram e a gestão física dos atletas precisou ser repensada. As federações e a IFAB foram ajustando limites e possibilidades. Na década de 1990, o limite de substituições na maioria das competições foi elevado para 3, consolidando o que hoje consideramos padrão no futebol moderno: 3 substituições por tempo regular. A inclusão do terceiro sub transformou ainda mais a tática. A gestão de trocas passou a ser parte imprescindível do plano de jogo. Houve regras e variações pontuais, por exemplo, permissões especiais para trocar goleiro lesionado, testes de mais substituições em algumas competições e diferentes regulamentações em nível local. Um capítulo moderno dessa história aconteceu em 2020, quando a pandemia e o congestionamento de calendários levaram a uma mudança emergencial. A IFAB, FIFA, autorizou temporariamente até 5 substituições por jogo. Essa medida foi inicialmente provisória para lidar com o volume de jogos e proteger o físico dos atletas. Acabou sendo incorporada por muitas competições e, em 2022, ganhou caráter mais permanente em certos formatos. Essa alteração revela algo importante. As regras seguem se adaptando às realidades da prática esportiva. A introdução e a expansão das substituições tiveram efeitos múltiplos. Tática. O treinador ganhou margem para manobrar dentro da partida. Uma troca bem feita pode aumentar pressão, defender o resultado ou mudar a formação com impacto imediato. Gestão física. Com calendários mais apertados, medição de fadiga e proteção de atletas se tornaram prioridades. Substituições ajudam a reduzir risco de lesões e a preservar o rendimento no longo prazo. O banco virou personagem. A figura do jogador que entra e decide é parte da literatura do futebol e gerou ídolos e momentos inesquecíveis. Segurança em permitir trocas por lesão protegeu atletas e reduziu casos em que jogadores ficavam em campo sofrendo agravos. Ao longo das Copas, ligas e finais, substituições entraram para histórias que ficam na memória. Uma troca pode acalmar ou incendiar a torcida. Treinadores como táticos mestres transformaram partidas com substituições cirúrgicas. O aumento para mais subs em 2020, meio à pandemia, mostrou também a flexibilidade do futebol para proteger seus protagonistas, os atletas. Essas cenas reforçam que a substituição não é apenas uma peça técnica, é humana, narrativa e estratégica. A trajetória das substituições no futebol tem lições universais. Sistemas rígidos podem e devem evoluir. Regras nascem de necessidades. A adaptação é sinal de saúde e, sobretudo, decisões tomadas no momento certo fazem toda a diferença. Substituir um jogador equivale a, na vida, trocar uma estratégia que não funciona, renovar um hábito, dar oportunidade a alguém ou aceitar que não se pode forçar até o fim sem consequências.
A sabedoria está em reconhecer o tempo da mudança. As substituições nasceram da necessidade. Primeiro como uma solução improvisada, depois como regra oficial e hoje como ferramenta estratégica essencial. Essa história é um lembrete poderoso. Não importa quão rígido pareça o sistema, sempre há espaço para mudança. No futebol, as substituições mudaram destinos de seleções, definiram campeonatos e salvaram carreiras. Na vida, as substituições que fazemos de hábitos, escolhas, caminhos, também podem nos levar a vitórias inesperadas. Então, se em algum momento você sentir que está cansado em campo, não hesite em se reinventar. Troque a tática, substitua o que não está funcionando e dê espaço para a novidade. Porque assim como no futebol, a vida é feita de 90 minutos de oportunidades. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!